sou Yasmin, sou defensora pública há 3 anos. Eu sou do 6º concurso, né, o penúltimo concurso da Defensoria, e durante esses 3 anos eu fiquei 2 anos na Defensoria de Itaquera e 1 ano no Núcleo da Mulher. E, enfim, como eu disse, vai ser mais uma conversa inicial, é um pouco assim, introdução aos estudos de gênero, a temática dos direitos das mulheres, é bem amplo mesmo que eu vou passar com vocês. Eu já tinha discutido isso com quem era da turma anterior. A coordenação do curso me pediu para trazer o mesmo tema, por isso que eu estou repetindo, então eu peço desculpa para quem já me ouviu. Porque inicialmente tinham me convidado para falar de direitos de família e violência doméstica, mas aí falaram, não, é bom que você faça de novo uma introdução às questões de gênero, então por isso que eu estou aqui de novo falando a mesma coisa. Aí, bem, antes de começar, o que eu tinha preparado é que eu ia mostrar para vocês, tem o site do Núcleo da Mulher, né? Então, várias das questões que eu vou falar aqui, enfim, revistas, materiais do Núcleo são muito bons e vocês podem acessar. Acho que outras pessoas que são de núcleos vieram conversar aqui com vocês, ou não? Vieram? O Vinícius, né? Que veio discutir questão de raça, né? Então, os núcleos acabam sendo, né, o grande polo pensante assim, da Defensoria, e na temática dos direitos das mulheres isso ainda é mais forte, porque na Defensoria, acho que eu estava conversando antes aqui, né, a gente não tem uma atuação tão forte ainda pela vítima, né, nos casos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha tem aí 11 anos, né, completou esse ano. A Defensoria também tem 11 anos, então a atuação da Defensoria sempre veio muito focada do ponto de vista do acusado, né, principalmente no criminal. E a Lei Maria da Penha desafia e a Defensoria, não só a Defensoria, mas todas as instituições a ter um olhar e um instrumental para atuar pela vítima. E na capital de São Paulo, na capital, a gente temos 7 juizados de violência doméstica, mas nesses juizados nós temos só 4 defensoras atuantes pela vítima, em 4 deles. Então outros 3 ficam sem defensoras e aí a gente não tem é novo ainda essa atuação pela vítima, e o núcleo acaba servindo aí de grande respaldo e articulador das teses para atuação pela mulher. Por isso que é bem importante vocês acessarem, depois pesquisarem. Aí dentro disso, os temas que eu elenquei para discutir aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre violência obstétrica, falar um pouquinho sobre violência doméstica, direitos sexuais e reprodutivos, discutir o tema das mulheres encarceradas, enfim, discutir questões de gênero, né? Na primeira vez que eu vim, eu trouxe também nos slides as matérias, as provas dos anos anteriores, né? O que as provas cobravam de direito das mulheres, então depois vocês podem ver, eu selecionei os temas de acordo com o que as provas vinham cobrando, né? Para ter uma efetividade prática. Acho que hoje em dia, como diferente talvez de uns 5 anos atrás, a temática das mulheres está muito em pauta, né? A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes a questão que virou aí umas 2 semanas atrás, teve grande enfoque, né, da questão do rapaz que ejaculou no ônibus, né, e enfim, teve toda uma discussão, e principalmente isso afeta a Defensoria, porque por esse histórico da Defensoria ter mais atuação pela acusação e não pela vítima. E aí parece que automaticamente a Defensoria teria que se atrelar a uma conduta menos punitivista, não? Não é isso que vocês discutem aqui em criminologia e tudo mais, né? E aí, acho que o que a gente tem que refletir aqui é trazer um pouco à tona como pensar o direito penal também com esse olhar da vítima, tá? Vocês ficam à vontade para ir falando, é mais uma conversa mesmo, né? Então, vocês já discutiram aqui alguma vez o que é gênero, o que significa gênero? Vocês têm alguma noção do que significa, o que para vocês significa ser? Já teve aula de Lei Maria da Penha, e aí a gente legal. Vocês tiveram aula com quem? Com a Tereza. Legal, com a juíza. E aí, o que ficou dessa discussão sobre o que era gênero?
Ela entrou na questão de subserviência, né? Não só a mulher, né, protegida, mas também os transexuais, sim. Não só a mulher. O que eu pensei em passar para vocês, o primeiro tópico seria isso, né? Tentar definir o que é gênero, o que é sexo, o que é orientação sexual, né? O gênero, ele vem aí muito atrelado à ciência social, ao feminismo, né? O movimento feminista começou a lutar para dissociar aqueles caráteres que eram tidos como imanentes das mulheres e também dos homens, né? A ideia de que ninguém, por ser mulher, automaticamente vai ter determinadas condutas, né? Aquelas ideias que a gente pode ver no dia a dia, porque você é mulher, então automaticamente você é delicada, ou automaticamente você vai gostar de rosa, ou automaticamente você vai querer casar e ter filhos. Então essas questões que se ligam, né, como se o sexo definisse a pessoa. E esse conceito ele vai ser gerado assim nos anos 70, muito porque a gente vai estar ali dentro da primeira onda do feminismo. Né? Na segunda onda do feminismo, que eu ia traçar com vocês também aqui as ondas dos feminismos. Então, ele é um conceito que parte do movimento social e ganha espaço principalmente nas ciências sociais. E agora, né, com a Lei Maria da Penha e outras leis, eles vêm ganhando espaço também no direito. Mas o que a gente percebe, eu acho que a Tereza deve ter falado aqui com vocês, o quanto ainda se falta uma discussão de gênero nas carreiras jurídicas, né? Acho que a Lei Maria da Penha traz isso. Acho que a Tereza trouxe aqui para vocês, né? Quando a Lei Maria da Penha vai falar que a violência doméstica, qualquer conduta, né, omissão que visa aí atentar a mulher com base em relações de gênero, por isso que vocês precisam ter esse conceito, né? Assim como vocês precisam saber o que é moradia digna, o que é imputabilidade. Aí a gente está pensando em como que esse conceito de gênero vai afetar as carreiras jurídicas. E o quanto também, por exemplo, quando se discute criminologia, provavelmente quem veio discutir aqui, às vezes discute pouco isso, né? O quanto as outras teorias passam até por uma anomia do gênero, né? Você não tem os conceitos casados, né? Então, lendo aqui para vocês, né, as formulações de gênero que tiveram impacto na teoria social foram elaboradas a partir do movimento feminista na década de 70. As feministas utilizaram a ideia de gênero como diferença produzida na cultura, mas uniram a essa noção a preocupação pelas situações de desigualdades vividas pelas mulheres. Então, a ideia de gênero, e aí toda vez que vocês forem pensar, é ter essa lente mesmo. Ai, obrigada. Vai ajudar um pouquinho. Aí era o site do núcleo que eu ia passar para vocês, né? As temáticas, né? Não sei se vocês já se conhecem, sabem como funcionam os núcleos. No núcleo da mulher são 2 defensoras afastadas e o colegiado é formado por 15 defensoras que continuam nas suas bancas. Então hoje eu atuo em Itaquera, mas bimestralmente a gente realiza reuniões no núcleo da mulher. Aí esses primeiros conceitos, né? A ideia de gênero que eu estava lendo aqui para você, que é um conceito que vem atrelado a lutas sociais das mulheres e que ganha espaço nas ciências sociais para a gente definir aí a diferença entre o que é construído socialmente, né? Então a ideia de gênero é você ter essa lente mesmo para tentar diferenciar, para tentar desnaturalizar determinadas condutas que são imputadas para o sexo feminino ou para o sexo masculino, ditas como naturais. Então acho que a chave para entender gênero é desnaturalizar, é você desbiologizar as condutas. E isso é muito importante, porque às vezes numa decisão judicial você vai ver essa naturalização das condutas, né? Você vai ver a ideia, por exemplo, às vezes, de um juiz, sei lá, não aplicar a medida protetiva, porque vai entender que a mulher provocou o sujeito, porque traiu, porque agiu de uma forma, enfim, que vai estar aí atrelada com essa ideia do que é esperado do feminino, né?
Agora aqui eu não estou lembrando de nenhum exemplo muito... Mas, por exemplo, que a gente vê no dia de família, vamos supor assim... Tava outro dia, eu já peguei um caso assim, mas outro dia uma defensora estava contando pra mim de um caso em que o pai pedia a guarda dos filhos e alegava que a mãe era prostituta. Mas assim, isso, né, já é algo determinante, né? Num juiz de família, que é moralista, né? Você já fixa todos aqueles conceitos, você tem a ideia de uma mãe que tem que portar de determinadas formas, e para o pai pende uma outra ideia que a gente sabe que socialmente é menos exigido ainda da paternidade do que da maternidade. Mas também não questiona-se pouco se esse pai está falando que essa mãe é prostituta, onde que ele conheceu ela, né? Que tipo de conduta ele tem para conhecer, enfim, que tipo de lugar ele frequenta, né? Parece que assim, isso nem passa pela cabeça do sujeito que vai alegar uma tese dessa. Ou mesmo a questão da alienação parental, né? Isso aparece muito, né? Então, a ideia de que uma mulher que esteja frequentemente a tese da alienação parental, ela é utilizada como um mecanismo de defesa dos homens, para afastar, por exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha. Fala-se que a mulher está inventando o abuso sexual da criança. E como é algo difícil de ser provado, muitas vezes os juízes vão agarrar essa ideia porque está atrelada de toda uma cultura que fala que é isso mesmo, que a mulher é encrenqueira, que quer o filho só para ela, ou que não vai deixar ver o filho porque não está pagando pensão, que é só isso que ela pensa, que ela quer viver às custas do marido. Então, tudo isso vai estar muito forte no direito de família, né? Acho que quem atua aqui com direito de família sabe que isso está presente. Então, se a gente não ter essa lente de gênero para diferenciar o que é ali na hora, o que é cultural e o que é de fato, né? Enfim, acho que vocês já devem ter discutido aqui, sei lá, não é direito penal do autor, é direito penal do fato. Aqui funciona a mesma ideia, né? Às vezes parece que quando se trata de questões ligadas às mulheres, se julga mais, né? Acho que a gente vê isso todos os dias. Se julga muito mais a conduta da vítima, ou a conduta da mulher acaba sendo o que define aquela resolução daquele caso, né? Então, isso daí não vai ser só no direito de família. Então, você vai ver, teve uma decisão, acho que não é tão recente, mas que a mulher, ela entrou com uma ação indenizatória contra o metrô porque ela sofreu um assédio no metrô, foi bulinada no metrô. E a juíza não deu porque falou assim, mas ela não gritou na hora que tinha que gritar, assim, basicamente. Então, assim, o quanto que se a gente não tiver esse olhar, a gente vai estar sempre atribuindo a culpa ou sempre repassando para o indivíduo. Essa não é a lógica só quando a gente discute direito das mulheres. É a lógica, muitas vezes, do direito, que acho que vocês estão vendo aqui uma perspectiva crítica. Então, assim como quando a gente está discutindo a criminalização da pobreza, né, tráfico de drogas, né, como criminaliza as pessoas mais pobres. E não tem que se criminalizar a pessoa, mas sim o fato. Muitas vezes, se você não tem esse olhar de gênero, se você não consegue dissociar aquele fato de todos os valores culturais e todas as expectativas que são impostas às mulheres, a gente não vai estar fazendo uma análise, vamos dizer assim, imparcial e crítica sobre a situação, né? Então, por isso que é importante discutir gênero. Então, acho que deu, né? Então, essa ideia, né? O gênero é associado a características socioculturais que atribuem determinados papéis aos homens e mulheres. Então, essa ideia da desnaturalização. E ele é uma categoria relacional. Então, quando a gente está discutindo gênero, a gente tem que pensar na relação. Por isso que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela se aplica em relações homoafetivas, né? Na verdade, melhor dizendo, lesboafetivas, né? Entre duas mulheres. E ela também vai poder se aplicar entre mãe e filha. Ainda que... Porque tem uma relação de doméstica, né? Mas também porque... Mesmo entre duas mulheres, pode ter uma relação de gênero, né? Pode estar aí associada uma mãe que não deixa
a filha namorar porque acha que é pecado, né? Mas deixa o menino. Então tem uma relação de gênero aí. Ou acho que vocês viram recentemente aquele pai que raspou o cabelo da menina, né? Porque ela tinha tido relações sexuais. E o juiz entendeu que estava fazendo. Recente. Foi um caso recente, exato. Sei quem é o juiz. Não, e o juiz entendeu que não tinha crime, né? Que não tinha nenhum tipo de crime aí pra esse pai. Agiu para disciplinar. Pra disciplinar, que era só o poder disciplinar. Exato. Então, o que a gente percebe aí? De novo, falta esse olhar de gênero para esse juiz. Na verdade, esse juiz tem um olhar de gênero, mas é um olhar de gênero estigmatizado, né? É uma visão de que a mulher tem que ser pura, de que a menina tem que cumprir o que o pai espera, né? Enfim, tem tudo isso decorrendo disso. Então, por isso entender que a categoria de gênero é uma categoria relacional e que não diz respeito só às mulheres, também diz respeito aos homens, né? Então, por isso que, se vocês entrarem no site do Núcleo, a gente tem uma cartilha que discute masculinidades, né? Não é aquela ideia de que a gente... Vocês já devem ter escutado falar da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se. A mesma coisa vale para os homens, não se nasce homem, torna-se também, né? Às vezes é até difícil pensar isso, porque tem características que a gente fala, não, mas isso é muito constitutivo meu, não pode ser que, tipo, não seja algo inerente, né? Algo que venha do meu ser. Mas, querendo ou não, a gente aprende, né? Existe, se vocês lerem um livro da Eliette Saffioti, chama Poder do Macho, eu sempre gosto de falar que ela vai falar assim que as próprias glândulas lacrimais, né, lacrimais dos homens são, pelo desuso mesmo, são mais atrofiadas, assim, vamos supor. Porque é menos estimulado desde pequeno os homens a chorarem do que as mulheres. É menos aceito isso. Então, aquela ditado, né? Homem não chora. Homem não chora. Então, o quanto isso vai sendo aprendido, né? É claro que a gente não consegue definir o que vem antes, né? O que é algo da essência da pessoa. Mas a questão é aquilo que é utilizado para discriminar, para restringir, para gerar subverniência, como vocês falaram, para gerar uma desigualdade, isso faz parte da cultura e isso pode ser mudado, né? É essa a intenção quando a gente discute gênero e a gente dissocia gênero de sexo. Pode falar, pois não. Eliette Saffioti. Ela é uma grande feminista brasileira. Ela fez Ciências Sociais na PUC, salvo engano, ela fez Direito também. Aí tem o Poder do Macho, tem Gênero, Violência e Patriarcado. São livros muito bacanas. E eu trouxe uns outros livros aqui depois. Que um deles eu até cito aí. Gente, eu falo meio rápido, aí vocês pode ficar à vontade. Esse daqui é o que é Violência contra a Mulher, da Amelinha Telles. É muito legal, não sei se vocês já escutaram falar. Tem dois aqui delas, o que são os direitos humanos das mulheres e o que é violência contra a mulher. Esse daqui é da Amelinha Telles e da Mônica de Mello, que é defensora pública também. Então, eu acho assim, são livros introdutórios e que eu sempre me socorro a eles, porque são bem didáticos, então se vocês gostarem do tema... tem um outro aqui também, que é a Breve História do Feminismo. Acho que é bem legal, vocês podem dar uma olhada. Bem... eu acho que é isso, né? Essa definição aqui, deixa eu voltar. Sempre também, assim, não é... Porque às vezes você associa, então gênero é para você diferenciar da questão de sexo. Sexo seria o biológico, gênero cultural. É isso, mas para além disso também a gente está pensando aí numa relação de poder, né? Eu acho que, ainda que a gente fale que é construído, que aos homens também, às vezes, é isso, não se dá... se restringe muitas vezes, então o homem não pode chorar, o homem não pode ter um amigo mais íntimo se não é bicha, o homem, né, e por aí vai, ainda que isso influencie, né, a subjetividade tanto de homens quanto de mulheres, a gente está dentro de uma relação de poder. Então, no limite, essa relação de poder, ela pende mais para um lado, né? Então, aqui acho que
não preciso reforçar, mas né, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, as mulheres ainda trabalham mais horas dentro de casa do que os homens, e isso junto com a jornada de trabalho, então aí a gente tem dupla, tripla jornada, as mulheres ainda não estão nos lugares de poder. Ainda que a gente veja avanços, a gente vê que em momentos de crise as mulheres são as primeiras a perderem o emprego, os direitos das mulheres são os primeiros a serem retirados, né? E as mulheres são ainda grande parte, né, a maioria, né, se não a maioria da população pobre. Então a gente está falando de relações de poder aqui. Então por isso que às vezes, por exemplo, né, no caso do cara que ejaculou no ônibus, né? Às vezes se fica muito assim, mas o cara era pobre, o cara era... não querendo adentrar muito nisso, porque tipo, é muito polêmico, mas assim, às vezes se vê bastante a relação de classe, né? Daquela situação, mas não se vê tanto a relação de gênero também. Então, como combinar essas duas relações, né? E aí também, muitas vezes, trazer também o marcador racial. Então, acho que o desafio, numa perspectiva de direitos humanos, que não tenha a figura do homem branco, heterossexual como centro, é você trazer os diversos marcadores. Então, a questão de classe, a questão de gênero, a questão de raça, e que elas não fiquem hierarquizadas, né? Porque muitas vezes é isso, se prefere muito uma dessas relações a detrimento da outra. Então, o desafio hoje dos direitos humanos e de uma perspectiva interseccional, né, que todo mundo gosta de dizer muito, é trazer esses três marcadores. Aí, dentro dessa perspectiva, quando, né, surgiu aí, vamos dizer assim, o gênero, de fato, ele vinha muito nessa lógica de diferenciar do sexo. Mas hoje, tipo, teorias mais recentes feministas, e aí você pode ter a Judith Butler, não sei se vocês já ouviram falar, que tem o livrinho Problemas de Gênero, que é esse livrinho aqui. Ela vai problematizar o próprio sexo, se o próprio sexo também não é uma construção, se ele não é informado pela cultura. Então, até a ideia de que o sexo ele é algo fixo, ela vai questionar, né? Ela fala, perguntei-me então que configuração de poder constrói o sujeito e o outro, essa relação binária entre homens e mulheres, e a estabilidade interna desses termos. Que restrição estaria operando aqui? Seriam esses termos não problemáticos apenas na medida em que se conforma uma matriz heterossexual para a conceituação de gênero e do desejo? Olha, ler Judith Butler é muito difícil, né? Mas eu só trouxe um trechinho, porque ela vai questionar, assim, quem, né, assim, para sintetizar, né, nessa frase que a gente conhece, né? Não se nasce, mulher torna-se. Ela vai problematizar dizendo assim, quem disse que esse tornar-se tem que ser por um sujeito que tem uma vagina? O tornar-se pode ser também por um homem, então pode ser uma mulher trans. Né? Então, já que, né, ela vai mais além, né, da própria construção do conceito de gênero. Ela vai dizer aí que a própria noção de sexo ela é construída historicamente, socialmente. Tem um outro livro, eu nem sei se eu citei aqui, que chama A Invenção do Sexo. E aí, esse livro ele traz que mais ou menos aí, acho que início da Revolução Francesa, não me recordo muito bem, mas que antes, né, a noção de homem e mulher não existia. Tipo, a mulher seria o homem invertido. Então, tem umas fotos nesse livro que mostra isso. A vagina da mulher como se fosse um pênis para dentro, né? Então, se vocês colocarem no Google A Invenção do Sexo, do Thomas Laquet, vocês vão ver isso, Thomas Laquet. Então, essa ideia de que essa diferenciação de colocar atributos femininos, atributos masculinos, ela foi sendo fomentada e construída pela própria ciência, pela própria biologia, num contexto onde era importante se diferenciar para a construção das famílias e por aí vai, né?
Então, aí essa ideia, né? A gente não nasce mulher, torna-se mulher. Butler aponta para o fato de que não há nada em sua explicação que garanta que o ser que se torna mulher seja necessariamente fêmea. E aí você tem até outras questões que desafiam essa ideia, né? A própria noção das pessoas que são intersexo, né? Que nascem aí com a genitália tanto masculina quanto com a genitália feminina. E ao longo, existem cirurgias que excluem uma dessas genitálias logo quando essas pessoas são pequenas, e isso acaba sendo uma tortura para elas depois, quando envelhecem, porque não necessariamente aquele gênero que foi elegido quando crianças, isso vai manter. Então tem pessoas que crescem com as duas genitálias e depois vão se identificar. Não sei se vocês viram também no Canadá, acho que foi a primeira certidão de nascimento sem gênero. Saiu tipo, acho que gênero neutro, assim, né? Não sei se vocês viram isso. Mas a mãe da criança, que é trans, entrou na justiça para pedir que na certidão não constasse a especificação de gênero. Então a ideia é que, assim, aquilo que a gente estava discutindo, não é porque você é mulher que automaticamente você vai agir de determinada forma, e aí essas teorias que a gente pode falar de transfeminismo vão trazer uma outra ideia, vão falar assim, vão aí além, vão falar, não é nem porque você nasce com vagina que você obrigatoriamente vai ser mulher, não, e vice-versa, né? Talvez um pouco isso com vocês? Não? Aí esse é o livro que eu falei, né? Inventando Sexo. Né? Então ele vai falar isso, que antes dessa ideia de ter modelo de sexos opostos, a gente tinha um modelo de sexo único, e que aí vai criar esse dimorfismo sexual, né? Que antes nem existia essa diferenciação tão estanque entre o que é ser mulher e o que é ser homem. E aí, entre tudo isso, a gente tem os outros conceitos que aí se diferem da questão de gênero. Acho que gênero é mesmo uma categoria de análise relacional, que é isso que eu trouxe para vocês, que a gente tem que usar também no direito, tem que ter essa perspectiva. Assim como a gente tem a perspectiva do que é posse, do que é propriedade, trazer enquanto uma categoria mesmo de análise. E aí essas questões de orientação sexual, elas vão nos dizer mais sobre a questão do desejo, né? Então, assim como não tem nenhuma... Não é automático, né? O gênero não diz respeito automaticamente sobre o seu sexo, e seu sexo não vai dizer respeito automaticamente sobre o seu desejo sexual. Essa é a ideia, né? É você dissociar, deixar essas categorias mais flexíveis. Então, orientação sexual indica atração sexual afetiva, então é para quem você deseja, para quem você olha. A identidade de gênero vai refletir aí como a pessoa se identifica. Então, as pessoas trans, né, a gente sempre usa esse finalzinho trans para indicar, mas não necessariamente, né, precisa, né? Porque não é menos mulher ou mais mulher ser trans ou ser cis, né? Então, trans indica a pessoa que não se identifica com o sexo que foi atribuído quando do nascimento, e a pessoa cis é aquela pessoa que tem uma similitude, né? Aí tem uma concordância, melhor dizendo, entre seu sexo e o gênero a que ela se identifica, né? Tudo bem pra vocês? Já sabiam disso? Então, beleza. Qualquer coisa vocês vão falando, já sei disso. Bem, outra categoria que é... Oi? Ela falou, eu sou cis, então. Você é cis. Quer dizer, se você se identificar como cis, né? Outra categoria que eu acho importante também quando a gente discute gênero é a divisão sexual do trabalho, né? Porque ela vai acabar sendo o fundamento da desigualdade entre homens e mulheres, na maior parte das vezes. Essa divisão sexual do trabalho, ela vai ocorrer
tanto no ambiente doméstico como no ambiente público, né, no mercado de trabalho, e ela tem como característica a designação prioritária dos homens a esfera produtiva e das mulheres a esfera reprodutiva, e simultaneamente a apropriação pelos homens das funções com maior valor social. Então, o que quer dizer isso, né? Então, você tem uma hierarquia entre as funções de mulheres e homens. Então, as mulheres, né, continuam realizando majoritariamente o trabalho doméstico. Se vocês forem ver, entre a categoria das trabalhadoras domésticas, né, então, por isso que eu já até falo no feminino, a maioria são trabalhadoras. Se vocês forem pensar... então você tem dois princípios, na verdade, hierarquia e separação. Você hierarquiza as profissões e os trabalhos ditos femininos e masculinos e você os separa. Então, todas essas profissões que decorrem muitas vezes do trabalho doméstico e trabalho de cuidados são atribuídas às mulheres. Então, enfermeira, assistente social, psicóloga, professora. E dentro dessas categorias tem as suas hierarquizações, né? Professora, se você for pensar, a professora de ensino infantil, a maioria é mulher. Conforme vai subindo, né, ensino superior, vai ficando mais masculino. A mesma coisa, se você for pensar, também dentro das próprias carreiras tem essa hierarquização entre trabalho feminino e trabalho masculino. E como que isso vai reproduzir essa lógica. Então, por exemplo, quando a gente for discutir o projeto Mães em Cárcere, que a Defensoria trabalha, a gente tem aí o quê? De novo, a gente acaba reforçando essa ideia de que os cuidados com os filhos são realizados mais pelas mulheres, mas para conseguir algum benefício para essas mulheres. Então, às vezes, a gente vai estar em contradição, porque a ideia aqui é superar essa divisão sexual do trabalho, né? Que homens e mulheres possam exercer as mesmas funções, recebendo o mesmo valor e tendo o mesmo status social, né? Enfim, é uma ideia de igualdade substantiva mesmo. Mas, muitas vezes, para tentar chegar nessa igualdade substantiva, a gente vai ter que reafirmar situações que em tese a gente quer mudar, né? Então, por exemplo, a gente entra com pedido de prisão domiciliar para as mães para que elas cuidem dos seus filhos. A gente está reforçando que as mães são essenciais no cuidado dos filhos. A gente acaba reforçando esse estereótipo e esse lugar, né, da mulher enquanto mãe. Mas, por um lado, é bom porque a gente está tirando essas mulheres da prisão, né? Enfim, é um pouco esses os conceitos que eu queria passar para vocês, para a gente conversar aqui. Aí, o que eu trouxe mais é do ponto de vista histórico mesmo, né? O movimento feminista, ele divide, historicamente, aí vamos dizer, o feminismo em 3 principais ondas, né? Assim como tem as ondas dos direitos humanos, enfim, a gente pode dividir o movimento feminista em 3 ondas. A primeira onda seria aquela onda dentro do ideário iluminista, né? Uma busca de igualdade formal. Então você vai ter aí as sufragistas. E aí, não sei quem já viu o filme das sufragistas, não sei se vocês já viram, é bem legal, recomendo. E aí, historicamente, não sei se vocês já ouviram falar da Olympe de Gaulle, que foi uma das mulheres que, na Revolução Francesa, tentou incluir o direito das mulheres dentro da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, mas por conta dessa tentativa de tentar incluir, né? Então, a gente está falando ali daquele período em que está se lutando contra os privilégios da aristocracia, né? Uma ideia de perspectiva de que todos são iguais perante a lei, mas as mulheres foram excluídas desse pacto social, né? E aí a Olympe de Gaulle, ela vai ser aí uma referência desse período que vai tentar trazer as mulheres para esse debate, mas por conta disso ela é degolada, né? Enfim, não foi exitosa nessa... Mas o que a gente percebe aí são as primeiras lutas das mulheres por igualdade, por direito ao voto.
Ela caiu no último concurso da Defensoria de São Paulo. Então, acho que... eu pus. Foi. Caiu Karl Marx e Olímpio entregou. Uma provinha aí, né? E tem um livro dela agora que é exatamente a carta que ela faz e tal, enfim. Acho que foi por isso até que eu trouxe para vocês, para relembrarem. Então aí a gente tem, saindo aí do século XVIII, né? A gente entrando no século XIX, a gente tem aí a segunda onda do movimento feminista, que é uma onda já mais do ponto de vista organizado, assim, nos conceitos do que significa o feminismo, né? Que vai trazer aí os conceitos de gênero, que vai trazer uma luta diferenciadora, assim, né? Você tem no primeiro momento, na primeira onda, uma luta por igualdade formal, né? Não pensa em reconhecimento dos direitos, não pensa em reconhecimento da subjetividade das mulheres, né? Você tem mais uma luta do ponto de vista de serem inseridas dentro daqueles direitos. Aqui não, aqui já traz um desafio para tentar entender os problemas que atingem as mulheres individualmente, né? Então, por isso que a gente vai ter como referência a Mística Feminina, de Beth Friedan, que ela vai trazer uma célebre frase aí, ou uma expressão que ficou, que é o problema sem nome. Ela vai dizer que o problema que atinge as mulheres é um problema sem nome. E como começou? Ela era psicóloga, a Beth Friedan, e esse movimento das mulheres teve início com grupos mesmo de mulheres que se uniam para falar exatamente isso. Quais são os problemas que estão atingindo vocês? E aí você vai ter o início mesmo da construção do feminismo moderno, do que hoje a gente chama de feminismo, né? A ideia de trazer problemas que ficavam invisibilizados. Por isso que diz tanto essa expressão, o problema sem nome, o problema que não é nomeado, que não é visto, que fica invisibilizado. Então as questões relativas à violência doméstica, as questões relativas a aborto, toda a dificuldade também de inserção no mercado de trabalho. A gente está falando aí de um período em que muitos países isso, não podia divorciar. A gente está falando de um período de desigualdade de direitos mesmo, de fato, entre homens e mulheres. E outro mote do feminismo que também ficou para a história é essa ideia que o pessoal é político. Porque dentro dessa noção que eu conversei aqui com vocês, de que existe uma separação, né? As mulheres é atribuído o espaço doméstico, do lar, e aos homens o espaço público. Todos os problemas que atingem as mulheres muitas vezes são vistos como problemas cotidianos, banais, como algo que não faz parte da política, né? Então, o que essas feministas vão falar assim, não, o pessoal é político, o problema de uma mulher que está sofrendo violência dentro de casa, isso é político, a gente precisa trazer isso para o âmbito político. Então, por muito tempo, a violência doméstica ficava invisibilizada, se tratava como se, não, quem resolve isso é o marido, né? O Estado não interferia dentro de casa, né? Um dos grandes desafios para se implementar a Lei Maria da Penha é essa intervenção do Estado dentro de casa. Então, e isso tudo começa daqui, dessa ideia de que o pessoal é político, que o que acontece dentro de casa merece sim intervenção do Estado, né? Não pode ficar impune. E foi aí toda essa discussão do feminismo que trouxe isso. Enfim. Só que vão ter críticas a essa segunda onda feminista que vão falar que assim, tudo bem, essas mulheres estão trazendo isso, necessidade de inserção no mercado de trabalho, necessidade de descriminalização do aborto, de ter políticas públicas para coibir a violência doméstica, mas a maioria delas são mulheres brancas de classe média. Então vai ter toda uma crítica que falta a essa segunda onda um olhar mais apurado aí das questões raciais e das questões de orientação sexual. Aí eu trouxe uma frase da Bell Hooks, que
Enfim, ela vai criticar exatamente isso, né? Que a mística feminina, que é esse livro que eu falei, vai problematizar o quanto que as mulheres ficam confinadas dentro de casa, dentro de um contexto americano, enfim, mas que essa crítica, né, as mulheres ficarem apartadas do espaço público, de serem restringidas muitas vezes para os seus maridos, para os seus companheiros, pais e etc., não atingem todas as mulheres da mesma forma, né? Ela vai trazer que enquanto a Beth Friedan está discutindo aí a falta de inserção das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres negras já estão no mercado de trabalho há muito tempo. Então, os problemas que atingem as mulheres negras muitas vezes serão outros e que para uma teoria que se pretende ser a favor das minorias, né, uma teoria que pretende ser contra-hegemônica, teria que também trazer essa perspectiva racial, né? E é isso. As mulheres brancas que dominam o discurso feminista atual raramente questionam se sua perspectiva sobre a realidade da mulher se aplica à experiência de vida das mulheres como coletivo. Então, a mesma perspectiva de que, por exemplo, tanto direitos humanos quanto a criminologia muitas vezes está pautada dentro de uma visão androcêntrica, né? Dentro de uma visão do homem enquanto indivíduo e o sujeito de direitos, o feminismo vai falar assim, olha, a gente não pode ver os direitos humanos de forma neutra, né? Sem esses marcadores que a gente está discutindo aqui. Mas também a gente não pode substituir essa visão do homem para a visão da mulher, como se existisse uma mulher universal. Não existe uma mulher universal, existem várias mulheres e que essa perspectiva tem que ser trazida numa visão múltipla, né? De reconhecer os outros marcadores. Estou repetindo, mas é a mesma coisa, tá? Vocês ficam à vontade. E aí a gente vai ter uma terceira onda do feminismo, talvez hoje a gente viva aí uma quarta onda do feminismo, não sei, tem gente que fala isso, mas não sei. A gente tem então essa segunda onda nos anos 60, 70, que a gente tem um estopim, vamos dizer assim, um ascenso do feminismo. Nos anos 80, a gente vai ter uma ideia de que o feminismo está fora de moda, né? Que é pós-feminismo, que as mulheres tinham atingido tudo, né? Que não precisaria mais discutir feminismo, afinal de contas já estavam no mercado de trabalho. Poucos países mantinham leis que claramente violavam os direitos das mulheres ou discriminavam. Mas aí a gente tem uma reação conservadora, vamos dizer assim, mas depois a gente retoma e revive aí um feminismo que vai trazer essa ideia da diversidade, né? Ao contrário, talvez, do feminismo dos anos 70, que tinha muito uma cartilha, né, de como se portar, como ser feminista. Hoje a gente vê, acho que né, pelas redes sociais tem muitos coletivos, muitos movimentos, uma ideia de tornar o feminismo mais próximo e adaptável às condições de cada uma, né? Não ter uma cartilha militante, assim, vamos dizer. E você vai ter a teoria queer, né? Uma teoria que prega mais a fluidez, né? A fluidez das performances, uma coisa mais performática, algo talvez mais da estética do que propriamente da política, como a gente vivenciou, ou como teve nos anos 70. Então você vai ter uma visão menos ortodoxa e mais diversificada do feminismo, né? Por muito tempo não se permitia que os homens discutissem feminismo, não que não se permitia, mas se tinha ideia, e acho que ainda se tem, né, que o sujeito político do feminismo seriam as mulheres, porque são elas propriamente que sofrem aí mais o dia a dia dessas desigualdades e dessas discriminações. Mas hoje cada vez mais a gente tem homens discutindo através de grupos de reeducação para autores de violência doméstica, né? A gente tem aí movimentos né, como a Marcha das Vadias, que às vezes usam um conceito, né, o conceito, por exemplo, de vadia, que é um conceito atrelado, né, a uma visão pejorativa da mulher para ressignificar, para trazer a ideia de que mulher pode vestir a roupa que quiser e nem por isso tem que ser humilhado, tem que ser abusado, tem que ser assediada. Então a gente tem, vamos dizer, aí um novo feminismo.
Bem, aí em 75 a gente tem um marco histórico importante, que é o Ano Internacional da Mulher, que foi reconhecido pela ONU e vai casar junto aqui no Brasil com o movimento pela anistia, né? A gente está vivendo um período ditatorial e isso vai ser muito importante para o feminismo brasileiro. Então, quem conhece a Amelinha Telles, que foi os livros que eu trouxe, ela é uma militante que lutou contra a ditadura militar e que também hoje luta em prol das causas feministas. Então, no Brasil, o feminismo, né, então pensando como que isso chegou no Brasil, o feminismo ele também vai ter um ascenso nos anos 70 junto com as lutas pela democracia, né? Tá aí, tudo bem, gente? Vamos falando, porque eu não consigo só ficar falando, não. Certo. Ô, professora, pode falar. Por que se fragmentou tanto essa questão de gênero? Assim, na minha cabeça é muito complicado. Eu não consigo ainda visualizar o que é trans, o que é homo, o que é hétero, o que é cis, o que é muitas classificações. Isso aí a gente depara no dia a dia, é complicado, porque assim, eu não consigo entender. E por outro lado também, assim, eu não uso isso no dia a dia. A não ser, assim, quando você se depara com um amigo, né, e aí que defende a sua posição, mas mesmo assim aquilo fica meio obscuro, sabe? É meio confuso. E assim, se uma família de um trans, ele adota uma criança, é uma menina, por exemplo, aí de repente ele fala, não, vou criar como se fosse um menino. Isso tem que ser aceitável. É uma coisa assim muito confusa tudo isso. Porque assim, lidar com essa... Não é uma fala preconceituosa, não é isso. É assim, eu não sei lidar, eu não sei separar, eu não sei distinguir, entendeu? Então assim, no dia a dia, eu não saberia trabalhar. Eu acho que para a defensoria seria mais a questão mesmo da defesa da mulher no sentido Lei Maria da Penha. Eu também não posso usar essa palavra mulher, porque não seria essa qualificação mediante essas classificações. Por que toda essa fragmentação? Não, mas assim, eu acho que você... Não sei se você entende tudo, né? Mas... Não, eu acho que a gente pode usar a categoria mulher, mas talvez pensar que a categoria mulher, ela não é definida, o que faz uma pessoa ser mulher não é ter a genitália feminina, não é ter uma vagina. O que faz a pessoa ser mulher é ela se declarar como mulher. Eu vejo assim, o que define a pessoa como homem ou mulher? É ela se declarar como. Dentro dessa perspectiva de que é uma construção, de que tanto que eu posso ser mulher e ter comportamentos... sei lá, masculinos. Eu posso gostar muito de jogar bola, posso só gostar de usar calça, nunca pôr um vestido na minha vida, isso não me torna mesmo mulher, mas nem por isso eu sou trans. E nem por isso eu vou ser lésbica, talvez eu seja, tipo, ainda gosto de... A questão é assim, como que a pessoa se define? Acho que o melhor jeito é perguntar como a pessoa se define, como ela se apresenta. Porque dentro, fica complicado mesmo, porque a gente né, nasceu, eu, pelo menos dentro né, da família, da escola, tudo separadinho, né? Você vai num berçário, no pré, você tem aí tudo azul para os meninos, tudo rosa para as meninas. E isso ainda vai continuar por muitos anos, né? Então, não é algo que vem mudando, vem sendo questionado. Acho que a grande questão é ter mais liberdade. Tipo, se aquela menina quiser entrar no mundo azul, tudo bem, ela não vai ser sapatão por isso. E se aquele menino quiser brincar com fogão, quiser brincar com um ferrinho de passar roupa, isso não vai tornar ele menos homem por isso. Agora, eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, falando da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans, então aquela mulher que nasceu com a genitália masculina, mas se identifica com o gênero feminino. A gente entende que sim, né? A gente defensoria, o núcleo da mulher entende que sim, porque ela se identifica com o gênero feminino. Então, a Lei Maria da Penha, ela define que ela tem que ser aplicada quando a vítima for mulher.
Mas ela não está dizendo que essa vítima tem que ser mulher do sexo biológico, né, que a gente chama de feminino, mas tem que se identificar com o gênero feminino. Então, por isso que ela vai ser aplicada. Agora, se for um homem trans, se aplica? Porque nasceu com o sexo biológico feminino, mas se identifica como homem. E aí, aplica ou não aplica? Eu não sei Não, mas a pessoa está sofrendo. Não, eu acho que tem que problematizar. Não, eu acho que aplica. Eu também acho que aplica. Eu acho que se aplica a depender da situação. Acho que eu vou deixar ver se ela quer falar, pode falar. Você acha que se aplica? Eu acho que se aplica por causa do psicológico, independente da questão física, força, né? E você acha que não se aplica? Vai se aplicar como no outro caso que você falou que aplicava na mulher que estava no cárcere só para reforçar. Se a pessoa se identifica como masculino. Aí eu acho, por exemplo, vai depender muito da situação. Então, por exemplo, é uma mulher, um homem trans, mas que sofreu aí um estupro corretivo do pai, porque o pai quer que vire mulher. Então é um caso que tem a relação de gênero, porque a categoria de gênero, como a gente viu, é relacional, ela não está presa à ideia de mulher. Então, a questão, a gente poderia falar assim, apesar da pessoa, né, daquela pessoa se identificar com o gênero masculino, ela foi vilipendiada, ela foi violentada por ter aí um vínculo com o gênero feminino, ou por aquela pessoa ter se identificado com o gênero feminino. É claro que a gente vai estar ampliando aí a Lei Maria da Penha. Mas eu acho que é o desafio que eu apresentei desde o início, de ter essa análise de gênero dentro do direito, né? Se a Lei Maria da Penha veio para proteger as mulheres, trazer um instrumental para proteger contra a violência doméstica, por que num caso como esse, em que a mulher, né, sofre aí o homem trans sofreu uma violência do pai, não vai se aplicar, né? Então, uma perspectiva mais garantista, assim, de proteção ampla, né? Mas no caso, por exemplo, não seria a interpretação da lógica da Lei Maria da Penha? Mas então, nesse caso, porque a Lei Maria da Penha, ela não é só punitivista, então a gente não entraria na legalidade estrita, por exemplo, do direito penal, porque as medidas protetivas, como eu vou até falar depois, e acho que a defensora Nálida vai vir e falar só da Lei Maria da Penha com vocês, mas ela traz medidas de proteção que têm caráter autônomo, elas não têm caráter só penal. Então a aplicação seria nesse sentido, entendeu? De proteção e não de punição. Então aí a gente não estaria obrigado ao respeito da estrita legalidade, como a gente está quando a gente está falando do direito penal, exato. Mas não, acho que não é nem questão de analogia, porque se a mulher trans se identifica como mulher, é mulher e aplica. Mas no caso do homem trans. Mas o homem com homem tem uma relação afetiva. Não, mas eu acho que assim, se são homens gays, aí eu acho que não se aplica. Então, mas no caso não teria também A juíza Que se aplica, Eu já acho que não, porque eu já acho que os dois se identificam com o gênero masculino. Mas acho que. Dentro da relação tem predominante masculino. Tem, mas eu acho que é diferente. Mas assim. Eu acho que se a gente tiver. Na prática. Eu acho que essa é uma polêmica mesmo, de quanto que a gente pode ampliar a Lei Maria da Penha. No meu ponto de vista, eu acho que tem que ter essa identificação com o gênero feminino. Talvez uma situação específica de um relacionamento entre dois homens que não são trans, mas que são gays, e que haja alguma relação aí, no meu ponto de vista não, teria que se utilizar outra medida de proteção do Código de Processo Penal, e não propriamente da Lei Maria da Penha, mas fica aí para reflexão, né? Na prática, assim,
Você conhece algum caso que o juiz entre dois homens? Assim, aplicar a lei no caso de mulher trans, por exemplo, porque ela não é mulher biologicamente? Tem muitos juízes que deixam de aplicar, porque acham que é do sexo biológico. E isso daí é tão forte que depois mais pra frente eu trago, né? Na lei do feminicídio, a gente não ficou esse conceito de gênero, né? Porque tem toda essa demonização de falar da ideologia de gênero, que seria uma ideologia que quer transformar todo mundo em gay, quer confundir todo mundo e tal, que fica passando essa ideia. Mas essa ideia parece que ela é muito propagada. Mas a ideia não é obrigar as pessoas a serem mais ou menos. Aquelas pessoas que já se identificavam, só que elas não conseguiam falar, elas ficavam presas, elas estavam dentro do armário. A questão é dar mais liberdade às pessoas e não forçar ninguém a ser de um jeito ou ser do outro, né? Então, por exemplo, porque tem essa ideia de que então não pode falar de gênero porque quer transformar todo mundo em gay. Tirou do projeto da lei de feminicídio essa noção de gênero, aí mais pra frente eu coloquei, e coloca condições do sexo feminino, só que aí trouxe a categoria sexo. E aí isso restringe muito, por exemplo, vai ter gente que vai falar, e aí tá no Código Penal, e aí vai ter que ter esse rigor estrita da legalidade. Mas, por exemplo, se vocês forem conversar com a doutora Tereza, ela vai falar que se aplica perfeitamente à mulher trans. Eu vou defender também que se aplica à mulher trans. Mas, numa visão de alguém que está pela defesa, por exemplo, pode dizer que, não, vocês estão fazendo uma analogia em Alan Pato. E aí o que, né? Então, mas aí é uma coisa que eu até problematizo aí depois, né? O desafio, né, entre conseguir ter essas ações afirmativas, essa representatividade do movimento no campo do direito, e que ao longo desses anos o feminismo caminhou por eleger o direito penal como um campo de representatividade, como um campo de afirmação dos direitos das mulheres, se isso, né, foi ou é feito em detrimento ou não de outros direitos, não sei. A gente tem que também refletir sobre isso. Também, e o desafio de conciliar, né? Não tenho respostas, mas, enfim, né? Dentro disso daí tudo, essa perspectiva de quando ampliar, né? Acho que quando está na Lei Maria da Penha é tranquilo, porque não é uma lei que esteja aí só no campo do direito penal. Mas quando a gente está falando de uma tipificação, a gente vai ter que ter esse olhar de estrita legalidade. Mas esses conceitos também são conceitos que vêm das ciências sociais. Então, se a gente fala, como a gente falou, que o próprio sexo é construído, e como o artigo fala condições do sexo feminino, o que é condições do sexo feminino? É você ter uma vagina? Não. Então você pode interpretar. Então tá dando margem para você interpretar. Mas quem for para defesa pode falar, não, mas vocês estão, sexo é sexo. Mas será que sexo é sexo? Enfim, dá todo esse nó aí. Bastante. Enfim, aí é isso, né? Rapidinho, então, essa perspectiva histórica. A gente vai ter aí nos anos 70 no Brasil casos graves de impunidade, né, como o caso Ângela Diniz e Doc Street, que vai trazer aí as teses da legítima defesa da honra, né, e a ideia de que é um crime passional, né. Então, por que eu trago esse histórico, né? Porque muitas vezes, né, quando tem essas discussões dentro do direito penal, se fala assim, mas essas feministas são só punitivistas, elas só querem punir, só pensam em acabar com os homens, quer pôr o homem na cadeia, não sei o que lá, né, vem essa perspectiva. Mas por que eu trago do ponto de vista histórico? Porque, na verdade, o que a gente tem aí, anos 70, um período ditatorial, um período de, né, pouca possibilidade de discussão política aberta, e crimes que atingiam as mulheres, crimes tão graves quanto atingem hoje, né? E sem nenhum instrumento legal para proteger essas mulheres. Então, e sempre dentro de uma lógica. Hoje, acho que quem atende mulheres na vara de família ou em processo de família sabe. Fala, eu tenho medo do abandono do lar. Será que eu saio de casa e vou perder meus filhos? Ainda vigora isso. Imagina numa época em que não se tinha delegacia da mulher, uma época em que
uma mulher de uma classe alta, né, como a Ângela Diniz, o caso dela virava um caso onde aquele que a matou se torna vítima, né, porque a tese dele era que ela tinha outros casos e xingou ele de corno, e por conta disso ele deu 3 tiros nela e estaria fazendo a legítima defesa da honra. Então, as feministas lutaram para que esse tipo de argumentação não vingasse, né, dentro do judiciário, para que não se tivesse espaço para isso. Mas na medida que elas lutam para que isso não tenha espaço, de certa forma, também vão estar lutando por ter punições mais rígidas. Mas a grande questão é assim, dentro de acho que a pergunta que fica para mim é possível tratar um crime de violência doméstica, um crime de violência sexual, da mesma forma que um crime patrimonial? É possível ter o mesmo olhar sobre as duas coisas? Né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia, né, que a feministas traz. Se não é possível, por que muitas vezes o judiciário pune mais um crime patrimonial do que um crime que envolve violência doméstica? E aí é contraditório, porque ao mesmo tempo esse movimento feminista que luta, por exemplo, pela descriminalização do aborto, que vai entender, olha, o Estado não tem que interferir nisso, também vai defender muitas vezes que não, o Estado tem que punir com maior rigor determinadas condutas, mas porque essas mulheres não têm outros mecanismos, né? Dentro do sistema político que a gente vive, não existem outros mecanismos muitas vezes para coibir essas práticas. E aí, isso, a gente está dentro de um histórico também que, numa época, quer dizer, que o marido tinha que dar autorização para a mulher trabalhar. Essa mudança só veio em 62 e depois teve a lei do divórcio em 77. Então a gente está num momento histórico em que as mulheres estavam aí dentro do campo legal muito isoladas, né, muito enfraquecidas. Então, acho que isso é bem importante dizer, porque hoje quem estuda já no direito com a Lei Maria da Penha, às vezes tem, agora essas mulheres estão se achando. Não sei se vocês viram um vídeo que passou na internet hoje de um professor, não sei se saiu hoje, mas um professor de direito que estava dando aula em Curitiba, salvo engano, que começou a falar assim, as mulheres hoje estão se achando com a Lei Maria da Penha, mulher gosta de apanhar mesmo, mulher gosta de espancar, não sei se vocês viram. Gosta de bater também, onde ele tá, na verdade. Pois é. E aí, você estava se copiando? Não, eu volto. Enfim, o que eu quero dizer, eu acho muito importante porque, às vezes, as novas gerações, ou quem acaba estudando agora, tem a noção de como, isso é pouco, ou é algo dado, né? É algo que foi conquistado a partir disso, desde os anos 70, as mulheres lutando para que os casos de violência doméstica não fossem tratados como casos banais, como casos que a mulher tem, né, para não culpabilizar a mulher novamente, enfim. Aí, então, dentro disso, a gente vai ter em 83, o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 85, a primeira Delegacia da Mulher. Então, a primeira Delegacia da Mulher em São Paulo. E aí, com a redemocratização, a gente vai ter muito daquelas mulheres que lutaram, criando os ONGs, enfim, você tem toda aí uma criação, depois, uma saída dos movimentos sociais para as ONGs, né? Isso a gente vai ter no final dos anos 90. Mas tudo isso para dizer que, assim, a primeira política pública pensada com esse caráter de entender a especificidade da violência que atinge as mulheres são as delegacias. Só que hoje a gente discute muito se o caminho é esse, se a porta de entrada para que as mulheres sejam protegidas deve permanecer nas delegacias. As delegacias devem permanecer como portas de entrada, porque a gente sabe que muitas vezes isso não resolve. Muitas vezes as mulheres não querem fazer o boletim de ocorrência porque tem medo, porque sabe que o agressor vai piorar, porque sabe que se ele for preso é pior, porque aí não vai pagar pensão. Tem várias razões pelas quais as mulheres não querem fazer o boletim de ocorrência, porque não acredita, porque principalmente as mulheres que a defensoria atua são mulheres pobres, então tem na polícia uma identificação com repressão, às vezes repressão aos seus filhos. Então tem várias questões que afastam, né, as mulheres
da delegacia. E aí, hoje, né, acho que dentro também dessa discussão de criminologia e feminismo, de pensar em outras saídas que não sejam só pela via penal, que as mulheres têm militado mais para espaços de atendimento não policiais. Então, os centros de referência das mulheres, não sei se vocês conhecem os centros de referência. Tudo bem que agora eles andam meio sucateados, né? Porque tudo anda meio sucateado. Mas seriam espaços onde teria um psicólogo, uma assistente social, algumas vezes tem advogada do município só para assessorar, são espaços de âmbito municipal, nos territórios. Então, por exemplo, só na Zona Leste, se não me engano, tem uns 3 centros, são casas de atendimento. Então, a mais famosa é a casa Eliane de Gramont, que fica na Zona Sul. A defensoria, pelo menos em 5 ou 6 desses centros de referência, faz atendimento. Então, como que a gente faz? A gente dá plantão lá, de terça e quinta, e essa assistente social que fica, ou a psicóloga, marca para a mulher vir, e aí a gente verifica se ela precisa de uma medida protetiva, se ela precisa fazer o divórcio, se ela precisa fazer a guarda, e faz atendimento por lá. A ideia é que as mulheres tenham outros lugares para se proteger, que não sejam só as delegacias, porque as delegacias muitas vezes revitimizam as mulheres, né? Elas acabam, em razão da forma como, né, o processo penal, ele objetifica a vítima, né? Ele torna a vítima como objeto. Então, mas se você não está contando uma história super verossímil que você tem como provar, a gente não tem mais interesse, né? Então, acho que a ideia de também discutir se é a via penal adequada ou não para o atendimento das mulheres é o quanto essa via penal gera sofrimento para as próprias mulheres, né? O quanto, por exemplo, elas são instrumentalizadas, né? Tem um fórum nacional de juízes que atuam pela violência doméstica. Nem sei se a doutora Tereza falou isso para vocês. Mas esse fórum, ele junta todos os juízes que atuam pela violência doméstica e criam enunciados. Eu não trouxe para vocês, mas um dos enunciados é que se a mulher não comparecer na audiência, o juiz pode pedir a condução coercitiva da mulher. E aí é isso, é o direito penal se voltando contra as próprias mulheres, né? Então, será que é isso que a Lei Maria da Penha, quando se pensou na Lei Maria da Penha, era isso que estava se buscando? Forçar a mulher, ainda que contra a sua vontade, comparecer na audiência? A gente entende que não, se a mulher não quer comparecer, ela não tem que ser instrumentalizada, né? A condução coercitiva não vale para a vítima, né? Vale para a testemunha. Então, quanto que a lógica do sistema penal, do punir só pelo punir, dessa persecução penal a todo custo, vai muitas vezes virar contra as mulheres. Então, tem esse exemplo. Tem o exemplo das mulheres, muitas vezes, que saem quando elas mudam a versão. Os promotores ou mesmo os juízes ameaçam de denunciação caluniosa. Então, o quanto que o quanto é contraditório mesmo, né? Você usar desse sistema penal e o quanto ele pode se virar contra você. Mas, enfim, feita essa digressão, a gente vai ter, então, 85 a primeira delegacia e em 95 a gente vai ter a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que foi uma nova banalização da violência doméstica. Mais uma vez, a violência acabava, pelo menos do ponto de vista aí das feministas, acabava sendo um motivo de revitimização das mulheres, né? Tem história das mulheres chegarem e aí condenava o agressor a pagamento de uma cesta básica, o cara já saía da audiência e falava, ela que vai pagar pra mim. Ou o juiz falando, dá uma flor e tá tudo resolvido. Mas é isso, às vezes do ponto de vista de quem é da criminologia crítica vai falar, não, mas a Lei de Juizados Especiais Criminais é uma lei despenalizante, é uma lei que serve para não ter toda aquele reforço do sistema penal como a única saída. Só que para as mulheres acabava sendo como
mais uma chancela à violência doméstica e não trazia instrumentos específicos como a Lei Maria da Penha traz, que são as medidas protetivas para coibir formas de violência. Porque a Lei Maria da Penha, se vocês lerem, né, com calma, ela não vai trazer, ela não traz aumentos de pena, né? Ela não cria tipos penais, ela é uma lei que traz políticas públicas, que traz medidas protetivas, né? Enfim, aqui é só uma foto da mobilização, enfim, a ideia, né, de que não é não, enfim, o quanto que essa discussão sobre assédio sexual ou já não está há muitos anos aí. Aí é isso, acho que a reflexão, né, sobre punitivismo, proteção às mulheres, né, o feminismo pode ser identificado como um movimento punitivista, a luta por não discriminação das mulheres em situação de violência doméstica, né, né, acho que é essa discussão que eu pensei aqui com vocês. O que vocês acham? O feminismo é um movimento punitivista? O que vocês acham na opinião de vocês? É uma consequência, né? Ser punitivista. Eu acho que tem outras formas que as mulheres tentam fazer para evitar que esse tipo de crime aconteçam, mas sempre são barradas. Por exemplo, o ensino de gênero nas escolas seria uma forma de você começar a fazer a criança entender que não tem uma hierarquia entre gênero, entre sexo, só que sempre é barrado. Então a gente sempre vai postergando isso. Quanto mais a gente vai postergando, mais esses casos que acontecem no transporte público acontecem. E aí vai começando a ficar no meio sem saída. As mulheres tentam avançar, mas acaba sendo barrada e acaba acontecendo isso com um ciclo sem fim. Entendeu? Por isso eu acho que por isso eu não considero como um punitivismo. Eu acho que acaba sendo meio que o que você falou também, né? A gente tem outros meios como é que vai solucionar, sabe, essa questão? O direito penal, né, ao fim e ao cabo, acaba sendo a única saída. Assim. Eu acho que meio... Eu não tenho muita crença, assim, sabe? Essas rodas de justiça restaurativa para violência doméstica. Não que não seja importante, né? Mas assim, que nem no caso, alguns casos que a doutora Teresa comentou, parecia que o direito penal tipo, era a melhor opção por hora, assim, daquele momento, para aquele caso. Eu já ouvi falar também de juízes, bem antigamente, né? Que eram tão cristãos, tão religiosos, que eles falavam, caso de violência doméstica, a mulher te pedia o divórcio, né? Acho que na época nem era divórcio, acho que era separação, né? Ele falava o seguinte, que Deus uniu, o homem não pode separar. Para continuar o casamento. Não, mas ainda tem muito disso. Por exemplo, lá no núcleo eu atendi um coletivo de mães, que é um coletivo de mães que luta contra a lei de alienação. Não tem problema. Que luta contra a alienação parental, porque elas denunciaram casos de violência sexual que os seus filhos sofreram pelos pais, e aí no final das contas elas que tiveram a guarda invertida, uma delas até perdeu o poder familiar porque não teve prova, e aí a mãe não se conforma, não deixa o pai visitar, e o juiz, né, interpreta como alienação parental e inverteu. Mas quando elas passam pelas perícias, enfim, do judiciário, muitas vezes o que elas relatam, assim, os peritos falando, não é juiz, mas os peritos falando, mas, nossa, nos tempos atuais, você não quer ficar com um homem desse, que faz tudo, né? Então, quanto, se não é com juiz, não é de outra forma. Te dá comida. Compra roupa. Pois é. Então, assim... escola do filho. E ainda o novo Código de Processo Civil estabeleceu aí uma prioridade às soluções consensuais de conflito. Mas nos casos de violência doméstica, a gente vê que muitas das mulheres acabam... elas não querem ficar perante o autor da violência e nenhum acordo realizado nesses termos é um acordo pautado por uma igualdade, né? Já tem aí toda uma fragilidade das ameaças que são perpetradas, da própria o abalo psíquico
básico daquilo, né? Então, a gente, na defensoria, a gente tenta sempre, quando tem uma situação de violência doméstica, medida protetiva, pedir dispensa da conciliação, não obrigar essa mulher a ir. Só se eventualmente ela quiser ir, mas aí sempre orientado e tudo mais. Porque os juízes forçam acordo e os conciliadores forçam acordo, né? E forçam acordos, às vezes, com essa base, assim, né? Reproduzindo esse monte de coisa. Enfim, esses vários estereótipos e afirmações categóricas que são machistas, né? Mas sobre essa questão do feminismo, se é punitivismo ou não, eu acho o que pra mim, vocês que vão ser futuros defensores, defensoras, o que eu acho que tem que firmar? Acho que um pouco aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que não tem eu acho que não dá para definir um movimento em uma única categoria, né? Tipo, como se fosse algo monolítico, né? O feminismo tem vertentes, tem correntes, então não dá para dizer, o feminismo é punitivista. Existem vários feminismos. Então você vai ter um feminismo mais liberal, que às vezes vai se pautar só por isso, acha que tem que prender mesmo, acha que tem que ter pena, acha que tem que ser crime hediondo, que acredita na justiça penal, né? Que acredita que a saída é por aí, que não precisa ter transformações, por exemplo, de ponto de vista econômico, de redistribuição de renda, um feminismo que às vezes é mais liberal. Você vai ter um feminismo mais de esquerda, um feminismo mais crítico, que vai falar, não, a gente pode usar o direito penal como última alternativa, não dá para dispensar ainda, é uma ideia de programa mínimo e programa máximo. O máximo que a gente gostaria de atingir é uma sociedade sem presídios, mas dentro dessa ordem atual a gente precisa de alguns instrumentos. A gente vai ter um feminismo anarquista que vai falar, não, é tudo agora ou não é nada, e vai já se pautar né, dentro dessa perspectiva abolicionista. Então você pode ter um feminismo mais abolicionista que vai falar, olha, eu não acredito no direito penal, independente do que aconteça, independente da situação que a mulher tomar, eu acho que tem que proteger a mulher, mas não precisa perseguir o homem criminalmente, ou a responsabilização não precisa ser criminal. Enfim, então acho que a primeira coisa é isso, não dá para categorizar assim como algo estanque. E a segunda coisa, às vezes, isso a gente ainda tem um embate muito forte dentro da defensoria, que a defensoria, pelo histórico, deveria automaticamente se atrelar a essa perspectiva abolicionista ou do direito penal mínimo, né? Eu acho que tem que dar o benefício da dúvida. Acho que não necessariamente, acho que tem que ver a circunstância, quais são as medidas que podem ser tomadas, e acho que tem que sempre se pensar numa resposta para os dois conflitos, né? Como a gente estava falando assim, porque às vezes se coloca muito, não, então não pode se defender que naquele caso da ejaculação no ônibus foi estupro, porque se você falar que você é estupro, você é punitivista, você é fascista, não sei o que. Não automaticamente, né? Você pode pensar que apesar de você achar que o direito penal não é a saída, houve uma violência tão grave que pode ser caracterizada como estupro, mas isso não significa automaticamente que você vai estar falando que a resposta é essa, né? No meu ponto de vista. Então, acho que é um pouco isso. E também perceber como tem dois pesos e duas medidas, né? Nesse livrinho aqui, que é do Barato, que chama Criminologia e Feminismo. É organizado pela Carmen Rain de Campos, que tem esse livro aqui também, que é a Lei Maria da Penha, comentado em uma perspectiva jurídico-feminista. Esse livro tem todo ele em PDF no Google. Assim, só pesquisar. É muito bom. Carmen Rain de Campos. Se quiser passando para olhar. Aí, ele vai falar isso, o quanto que a gente tem uma seletividade negativa nos crimes que atingem as mulheres, né? Muitas vezes a gente só fala dessa seletividade positiva que atingem os homens negros da periferia, na sua grande maioria, mas não olha essa seletividade negativa do direito penal, que imuniza determinadas condutas, né? Então, acho que o terceiro ponto é tentar perguntar, né? Tudo bem, não se usa o direito penal, mas quando se usa esse direito penal, como que ele é aplicado para as mulheres, né? Acho que é um pouco isso. E acho que, no limite, o feminismo ele tem essa ambivalência, né? Eu acho que
não dá para classificar ele como um movimento punitivista, porque ele traz essa ambivalência na medida em que, para determinadas condutas, vai se defender aí a descriminalização como a descriminalização do aborto, né? Mas acho que fica a reflexão. Vai ter um debate dia 1º de dezembro, acho que vocês podem ir acompanhando pelo núcleo, vai trazer a Maria Lúcia Caran, sabe, que é juíza, e vai trazer a Soraya de Mendes Souza, salvo engano, Soraya Rosa, e elas vão debater sobre isso, sobre a questão de criminologia e feminismo. É dia 1º de dezembro, quem tiver interesse, eu acho que vai ser aqui na sede da Defensoria. Acho que pela manhã, e à tarde vai se discutir a alienação parental, né? Como que a alienação parental ela é instrumentalizada para, muitas vezes, coibir os homens. Coibir não. Em defesa dos homens, né? Bem, aí a gente tem... Que horas são? Que eu já não sei. 10 para as 9. Tá, 10 para as 9. Então tá, vou falar só um pouquinho aí a gente para. Aí a gente vai trazer, eu trouxe para vocês, mas eu vou passar rapidinho, né? Uma perspectiva de igualdade dos direitos humanos, que é uma ideia de uma igualdade substantiva. É importante, né? Principalmente né? Não só para o concurso, mas nas provas que eu dei uma olhada, se cobra muito, né? A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher. Então, uma crítica que a gente podia fazer, que eu já apresentei, né, que apesar de ser inovadora, de ser um marco internacional importante, ela vai trazer um padrão universalizante de mulher, né? Você sai de um padrão masculino, mas cai num padrão feminino, e não é essa a ideia. Aí a gente vai ter a Declaração de Viena, em 1993, como o primeiro instrumento internacional que traz a expressão de direitos humanos da mulher, e essa ideia dessa expressão, né, de reforçar, mas é direitos humanos, claro que a mulher está incluída, mas não é tão óbvio assim. Então, tem vários estudos, esse livrinho aqui também é bacana, que chama Direitos Humanos das Mulheres. É uma tese de doutorado da Tâmara Amoroso Gonçalves. Dá para vocês pegarem também no Google. Se vocês quiserem, eu vou passar também, para vocês darem uma olhada. E ela vai trazer como a jurisprudência da Corte Interamericana, muitas vezes para crimes, para ações do Estado que atingiam os direitos das mulheres, você não trazia esse recorte de gênero. Então, falar em direitos humanos das mulheres é trazer essa perspectiva de gênero que é tão importante para não invisibilizar determinadas condutas, né? E aí também é importante aqui que é reconhecer as violações de direitos humanos no âmbito privado, que está relacionado com aquela ideia de eficácia horizontal dos direitos humanos, né? Acho que as mulheres são as primeiras a trazer a importância da eficácia horizontal dos direitos humanos, da intervenção do Estado também para coibir violações de direitos no espaço privado. E aí, dentro da convenção, tem alguns pontos importantes, né? Que é a inclusão das mulheres enquanto direitos humanos, a ideia da discriminação como exclusão, anulação ou impedimento de determinado exercício baseado no sexo. Então, por exemplo, essa ideia da discriminação. O Núcleo da Mulher, ele tem ele iniciou um trabalho, né, para questionar a lei de planejamento familiar. Não sei se vocês já viram essa lei de planejamento familiar. Tem até uma das teses institucionais da Defensoria, agora eu não lembro o número, questionando a constitucionalidade dessa lei de planejamento familiar. Por quê? Porque nessa lei prevê que a mulher casada, para conseguir ter autorização, o marido tem que assinar. E aí você fala assim, mas é só pra mulher? Não, a lei fala em cônjuge. Mas, quem geralmente vai fazer a esterilização voluntariamente são as mulheres. Então, ela acaba atingindo diretamente as mulheres. Ela acaba caindo nessa discriminação do gênero feminino, né? Ainda dentro da nossa cultura, as consequências do sexo, né? Então, pensando aqui
nos filhos, né, na gestação, atingem mais as mulheres. Então são as mulheres que procuram muitas vezes os hospitais. E às vezes mulheres em situação de violência doméstica que nem conseguem ter autorização. Por quê? O homem não deixa usar camisinha, né, que é uma forma de violência sexual. O homem não deixa usar pílula. Fala, você quer usar pílula pra quê? Você quer me trair? Quer fazer sexo com outra pessoa? Então às vezes, né, mas isso é verdade. E aí isso é real. E infelizmente isso é real. E aí o que elas fazem? Muitas vezes, então eu vou tentar fazer a laqueadura porque aí ele não vai ver. Só que aí não pode. Porque ele precisa de autorização. Algo que tá só, né, que é uma disposição só do corpo dela, da autonomia reprodutiva dela, e ela não pode. Então, tem uma ação direta. Quer comentar? O homem acho que também é uma aplicação. Sim, não, quando é o homem também. Não, para homem e mulher, mas a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para acabar com esse tipo de requisito, tanto para homem quanto para mulher. Mas o que acontece na prática é que, na maior parte das vezes, são as mulheres que procuram, né? Ainda que os homens também precisam. A liberdade do próprio corpo, né? Sim. O corpo é teu, você pode fazer o que você quiser e o terceiro vai autorizar você. Sim, né? sim. Se esterilizar ou não. É ridículo. Exatamente. Então, e tem outras questões nessa lei que são complicadas, né? A própria tem que ter 2 filhos, ou tem que ter 26 anos, salvo engano, ou 2 filhos, né? Enfim, então, só para pensar aí num exemplo de que ainda é uma normativa legal que traz aí uma clara discriminação, né? Aí, isso já caiu em prova, né? Qual que foi a convenção que o Brasil teve mais reservas? É a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que foi assinada em 84, então ainda tinha restrições sobre casamento, liberdade de escolha de residência, domicílio, enfim. Aí a gente tem o comitê da CIDOL, né, da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Em 97 o Brasil aceita esse comitê, e em 99 a gente tem aí a competência do comitê para receber as comunicações, tá? Enfim, isso é coisa mais chatinha, mas nas provas eles cobram. Não sei se vai ainda repetir, né, mas é bom saber. Aí a prova de 2007, né? Maior número de reservas. Isso daqui caiu em 2007, mas, por exemplo, pra mim, me perguntaram na prova oral. Então, às vezes não cai na prova teste, mas cai na prova oral. Aí outra. Então, 2002, pode apresentar denúncias para o Comitê da Convenção da ONU. Tem um caso que foi da Convenção da ONU, que é aquele da Aline Pimentel. Não sei se vocês já viram, que é um caso que resolveu no comitê, que foi um caso de violência obstétrica. Em que ela foi dar à luz, é uma mulher negra, foi dar à luz num hospital, acho que da zona sul do Rio, não lembro muito bem, e ela passou horas ali agonizando, mandaram ela para casa e no final ela faleceu. Acho que o bebê sobreviveu, mas ficou, né, sem a mãe. E aí foi um caso que levaram, reconheceu a responsabilidade do Estado, reconheceu também a reparação de danos para a Aline, mas outros direitos ainda não, salvo engano, não foram cumpridos todos os requisitos da decisão internacional. Aí outra lei, outra cobrando outro. Prova de 2013, de novo. Então você viu que várias provas cobraram essa questão da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que estabelece a competência do Subcomitê de Prevenção de Violência contra a Mulher, consiste na realização de trabalho educativo e preventivo em vários instrumentos ao seu dispor, como, por exemplo, o recebimento de denúncias em matéria de elaboração de recomendações. Acho que é legal depois vocês verem com mais calma, tá, o material. Aí a gente tem a Convenção Interamericana.
que foi ratificada pelo Brasil em 95. Ela, ao contrário da Convenção da ONU, né? Então a gente tem a Convenção da ONU em 84, que é para eliminação de todas as formas de discriminação. E aí a gente vai ter a Convenção do Belém do Pará, que ela é mais focada na violência contra a mulher, e ela já vai trazer a expressão de gênero, né? Ela já vai trazer esse conceito. Então a gente vai... Por que isso é importante? Aquela evolução do feminismo que a gente traçou aqui vai refletir nos tratados de direitos humanos, né? Então tem o direito da mulher ser valorizada, educada, livre de padrões estereotipados, né? Então vai usar a expressão gênero e não sexo, como foi usada no outro termo. Então você vai evoluindo para dissociar essa categoria sexo, para entrar naquilo que a gente discutiu, que o que vai definir a proteção é você se identificar como mulher, não propriamente a ideia de sexo. E aí ela é interessante também porque ela vai especificar as formas de violência. Então a violência pode ocorrer dentro da família, nas relações interpessoais. Então aqui leia-se mercado de trabalho, né? Enfim, comunidade, Estado. E tem o sistema de relatórios enviados à Comissão Interamericana de Mulheres, né? E ela vai ser importante porque é a partir da convenção que a gente vai ter o caso depois da Lei Maria da Penha, que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que eu vou parar e aí depois a gente... Deixa eu ver se tem...